Capítulo 28. A Guerra do Rei Soma, que começou neste dia, passou a ser chamada de Guerra das Três Frentes, já que a batalha ocorria em 3 locais ao mesmo tempo, ou Guerra da Uma Semana devido à sua brevidade. Graças à sua incrível importância tanto para o reino de Elfrieden quanto para o Principado da Amidonia, muitas expressões históricas surgiram dessa guerra. A expressão Lorde de Altomura foi uma delas. Aconteceu na cidade de Altomura, no sudoeste do reino de Elfrieden. Era uma cidade murada no meio de uma região produtora de grãos, mas Altomura estava agora sitiada por uma força de 30.000 soldados do Principado da Amidonia. O local possuía uma guarnição de apenas 5.000 homens, e a cidade com certeza cairia em questão de dias, caso as tropas inimigas decidissem continuar o ataque. Mesmo assim, o novo rei havia enviado suas forças para lutar contra o rebelde general do exército, Jorg, então não pôde enviar reforços. Todos deviam acreditar que a queda de Altomura chegaria em uma questão de tempo. Entretanto, com a força amidoniana sitiando a cidade e não fazendo movimento algum para atacar, um estranho silêncio pairou sobre a área. Como essa situação surgiu? Este era o trabalho de um homem. No exato instante, aquele homem de meia-idade estava no acampamento principal do exército do Principado, curvando-se e prestando respeitos ao príncipe Gaius VIII. O homem era magro e esquelético, com uma aparência que facilmente afastaria os outros. Seu nome era Veist Garrial. Era o lorde que governava Altomura e toda a área circundante. Veist, que tinha um feudo em Altomura, deveria ser aquele que encabeçava os esforços de defesa da cidade, mas, no momento, dentre todas as coisas, estava se prostrando diante de Gaius VIII. Gaius estava sentado em um banquinho do acampamento, o príncipe coroado Július ao seu lado. Então, ainda sentado em seu banquinho e olhando feio para Veist, falou: "Entendo. Então Altomura abrirá seus portões e não oferecerá resistência." "E isso? Não temos intenção de resistir às forças do Principado da Amidonia," respondeu Veist, as palavras travando um pouco em sua garganta. Gaius semicerrou os olhos. "Deixe-nos ouvir o motivo." "Não preciso de motivo. É impossível se defender contra uma força tão grande quanto a sua. Altomura é uma cidade construída nas planícies de uma região produtora de grãos, e não em um terreno que pode ser facilmente defendido. De qualquer forma, nossas únicas defesas são as muralhas do castelo, e só temos uma guarnição de alguns milhares de homens. Em uma situação onde não há esperanças de receber reforços da capital, se uma força tão grande atacar, a cidade cairá rápida e inevitavelmente." Gaius olhou para Július, o qual respondeu com um silencioso aceno de cabeça. Ele não conseguia ver nenhuma contradição entre as palavras de Veist e seu próprio entendimento da situação. Tendo decidido que não havia mentiras em suas palavras. Grunhiu Gaius. "Então você diz que deseja se render?" "Se sim. Se é impossível nos defendermos, não temos escolha a não ser clamar por sua misericórdia." Quando ouviu as palavras de Veist, Gaius sorriu maliciosamente. Para ele, a rendição de Veist era uma dádiva divina. Já havia despachado tropas para tirar vantagem da discórdia dentro do reino, mas se o reino fosse unificado sob o comando de Jorg ou Soma, o Principado, mais fraco, acabaria em desvantagem. A fim de se preparar para uma situação como essa, o que Gaius mais queria era tomar a cidade sem sofrer a perda de qualquer tropa. "Muito bem," disse. "Então abra logo os portões." Por favor, espere um pouco." Gaius franziu as sobrancelhas, desgostoso. "Por quê?" "Atualmente, o castelo está dividido entre uma facção que não quer lutar e outra que quer resistir até o fim," explicou Veist. "Alguns da facção de resistência dizem que os amidonianos vão matar todos nós, mesmo se nos rendermos, e alguns da facção que não quer lutar também suspeitam que seja esse o caso." "Entendo. E você é um deles?" perguntou Gaius. Não mesmo. Estou aqui para implorar por nossas vidas. Nunca devo duvidar do homem com quem negocio." Veist se apressou a explicar, suando frio enquanto fazia. "Eu confio em você, mas é a opinião de alguns do castelo. É por isso que, primeiro, vim ao seu acampamento para ouvir seus pensamentos, Vossa Alteza Principesca."
Gaius pensou muito nas palavras de Veist. Embora não visse nada de errado nelas, ainda assim, seria sábio confiar neste homem? Enquanto Gaius pensava, Július, que estava ao seu lado, interrompeu. Mesmo sem persuadir os que estão no castelo, podemos tomar Altomura quando quisermos. Voou! Um estrondoso grito de batalha de repente soou de dentro do castelo de Altomura, onde estivera, até então, tudo quieto. Foi um grito animado, suficiente para que Gaius hesitasse em dar a ordem de ataque. O que aconteceu em Altomura? Estiveram tão quietos até o dia anterior. Os reforços não poderiam ter chegado, poderiam? Passaram várias possibilidades pela mente de Gaius, mas ele não conseguia tomar uma decisão. Enquanto isso, um único cavalo correu em direção ao acampamento amidoniano em Altomura. No cavalo estava Veist Garrial. Quando ele desmontou, praticamente caindo do cavalo, foi saudado por um Gaius furioso, diante do qual se prostrou. Veist! Seu vira-lata, o que aconteceu com o nosso acordo de abrir o portão? Rugiu Gaius. Veist se encolheu ainda mais. Não posso pedir suficientes desculpas. As pessoas no castelo cederam ao desespero. Está levando algum tempo para persuadi-las. Basta! Não quero ouvir desculpas. Gaius puxou a espada de seu quadril, apontando a lâmina para o pescoço de Veist. Vou cortar a sua cabeça e enviar para aqueles que estão dentro do castelo. Servirá como aviso. Se com todo respeito, Vossa Alteza Principesca. Hesito em dizer isso, mas não podemos tomar decisões racionais quando cercados por um exército tão grande quanto este. Veist se atrapalhou ao explicar enquanto estava em um claro estado de pânico absoluto. Agora mesmo, o grito de guerra que você ouviu de Altomura foram as vozes daqueles que dizem que os amidonianos jamais cumprirão com a sua palavra, então vamos levar tantos deles quanto for possível conosco. Visto que Gaius não tinha, de fato, nenhuma intenção de manter sua palavra, ele se viu momentaneamente sem palavras. Se todos os soldados do castelo estivessem preparados para morrer, forçar um ataque seria muito arriscado. Soldados assim eram como máquinas, lutariam até o último suspiro, levando com eles o máximo de inimigos que conseguissem. Em uma batalha direta, seus aliados sofreriam perdas severas. A vitória da Amidonia continuaria inabalável, mas por ser tão inabalável, não queria desperdiçar poder neste local. Incapaz de ficar só assistindo por ainda mais tempo, Július falou. Pai, lutar contra soldados enlouquecidos causará grandes perdas. Devemos evitar isso. Por que não mostramos sua magnanimidade e pedimos a Veist para que volte a tentar uma persuasão? Veist aceitou a sugestão de Július, como se pensasse, minha vida está salva. Desta vez, não vou falhar. Eu juro, vou convencer as pessoas do castelo. Gritou o homem. Gaius pensou por um momento, mas acabou decidindo deixar Veist cuidar disso. Muito bem. Considere esta sua última chance. Sim, senhor. Deixe isso comigo. HMPH. Ainda assim, como vou mostrar a minha magnanimidade? Para isso, por que não quebrar o cerco assim que eu voltar para o castelo? Perguntou Veist. A sugestão do homem enfureceu Gaius. Romper o cerco, você diz. Acha que sou idiota? Não mesmo. Claro, só precisa fazer isso por um curto período de tempo. Se pudesse quebrar o cerco pelo menos até o meio-dia, usarei isso como uma demonstração da magnanimidade de Vossa Alteza Principesca e persuadirei as pessoas no castelo. HMPH, bufou Gaius. Muito bem. De agora até o meio-dia, manteremos o cerco suspenso. Se os portões não forem abertos até lá, nós o tomaremos à força. Aceitável? Sim. Eu juro que vou convencer as pessoas do castelo. Assim que Veist partiu, tão frenético quanto chegará, Gaius moveu suas tropas para quebrar o cerco a Altomura. Claro, ele tomou medidas para garantir que pudesse capturar qualquer unidade que tentasse escapar. Inclusive colocou uma unidade completamente móvel sob o comando de Július e a posicionou à vanguarda. HMPH, Altomura tem apenas meio dia de vida.
Gaius olhou para a cidade com um olhar repleto de raiva. Sim. Já estou bem ciente disso, respondeu Veste a Július, mostrando-lhe a mesma prestabilidade. Porém, são muitos os tolos que não entendem isso. Claro, Vossa Alteza Principesca não desejaria perder qualquer um de seus soldados devido à tolice dessas pessoas. Se nos garantir as nossas vidas, irei e levarei todos do castelo a ter o mesmo ponto de vista. Enquanto Veste balançava a cabeça para cima e para baixo, igualzinho a um gafanhoto, Július não sentiu nada além de nojo pelo homem. Os nobres do reino são tão apegados à paz, pensou. Deve ser porque não aconteceram grandes guerras durante o reinado do último rei. Talvez não seja de admirar que um general feroz como George possa desistir do país. Enquanto Július pensava nisso, Gaius deu um tapa no próprio joelho. Muito bem. Se você abrir os portões, garantirei a segurança de todos que estão no castelo. Volte para lá e convença o seu povo agora mesmo. Ao ouvir essas palavras, Veste agradeceu enquanto esfregava a testa contra o chão. Oh, obrigado. Mais uma vez me desculpo. Assim que essas palavras deixaram sua boca, Veste correu para deixar o acampamento principal. Enquanto observava o homem fugir igual a um rato, Július fez uma pergunta a seu pai. Está tudo bem com isso? Ele não parecia ser alguém tão importante. HMPH. Assim que abrirem o portão, seremos nós que estaremos no controle. Gaius tinha um sorriso maligno. Não preciso de um ratinho que fica bajulando os inimigos. Assim que ele tiver prestado a sua utilidade, separarei sua cabeça de seu corpo e a usarei para decorar os portões. Entendo, Július recuou, aparentemente satisfeito com a resposta. Quando seu pai levantou do banquinho de acampamento, enviou ordens a seus generais, dizendo, quando os portões de Altomura forem abertos, entrem no castelo e o ocupem na mesma hora. Entretanto, mesmo depois que o sol se pôs, os portões do castelo não deram sinais de que seriam abertos. Argue! Por que o Veste está demorando tanto? Tendo esperado tanto, Gaius estava começando a ficar irritado. Seus generais se entreolharam, preocupados com a possibilidade de a raiva de seu furioso príncipe se voltar contra eles. Július era o único presente que ainda analisava a situação com calma. Ele falhou em convencer todos no castelo. Perguntou-se. Ou então, talvez possamos ter sido enganados por Veste. Maldição! Que tal atacar com todas as nossas forças agora mesmo? Gaius parecia pronto para lançar um ataque de força total no mesmo instante. Vendo seu pai assim, Július deu uma palavra de conselho enquanto usava o tom mais calmo que conseguia. Por favor, espere. Se o inimigo estiver tramando algo, pode haver alguma armadilha nos esperando. Se considerarmos a possibilidade de uma emboscada durante a noite, acredito que devemos firmar nossas defesas e esperar até o amanhecer, para então lançar o ataque à primeira luz do dia. Assim podemos tomar a cidade em meio-dia. Quando Július apontou para isso tudo, Gaius baixou o punho erguido. Urg! Parece que não tenho escolha. Ele aceitou o conselho de seu filho, ordenando que seus generais atacassem ao amanhecer. Mesmo aliviado por seu pai ter parado o ataque, Július tinha, de alguma forma, um mau pressentimento a respeito de Altomura. A repulsa que sentia por Veste. Será que esse sentimento era proveniente da postura obsequiosa demonstrada pelo homem? Quando ele estava esfregando a testa contra o chão e se prostrando diante de nós, qual era a expressão que fazia, aquela que não podíamos ver? Ficou aliviado por não atacarmos? Ou será que havia algo mais nisso? Júlio sentiu como se estivesse sendo puxado para mais e mais fundo. Como se alguém estivesse brincando com ele. Sinto o cheiro de alguém diferente de Veice Garrial aqui. Quando olhou para Altomura, percebeu que estava assustadoramente silenciosa. Primeiro dia, 10º mês, 1.546 graus ano, calendário continental. O alvorecer do dia seguinte chegou. O ataque noturno tão temido por Július nunca ocorreu. Gaius VIII ordenou que os exércitos atacassem, conforme planejado. Foi então que aconteceu. Enquanto isso, no limite extremo de seu olhar, na mansão de Veice Garrial em Altomura,
Sitiada pelas forças da Amidonia, havia uma mulher se sentindo em casa e relaxando. Apesar de estar em uma cidade sitiada por uma força de 30.000 homens, a mulher estava elegantemente saboreando um chá. Tendo retornado do acampamento do Principado, Veice explicou como correram as negociações. Ele revelou um sorriso irônico diante da ousadia da mulher, que ninguém preveria quem era, dada a sua aparência. A expressão dele não mostrava qualquer indício da exibição patética que fizeram no campo de guerra ocupado pelos Amidonianos. Isso foi bom o suficiente, madame, não, Duquesa Excel? Perguntou. Sim. Bem feito, disse ela. Você aprendeu a efetuar um bom ataque psicológico. Você é um garotinho tão bom, Veste. A mulher que tomava o chá preto era almirante da marinha de Elfrieden, Excel Walter. Mesmo parecendo ter 20 e poucos anos, era na verdade uma serpente marinha que viveu por mais de 500 anos. Veste, com seus 50 anos, para ela não passava de um garoto. Duquesa, pedir que finalmente pare de me tratar como uma criança seria demais? Perguntou ele. Do meu ponto de vista, todos os meus marinheiros são crianças, disse ela. Não estou mais ligado à marinha, sabe? He. Não importa o quão longe você chegue em suas promoções, enquanto eu viver, continuará sendo meu subordinado e criança. Ele suspirou. Parece que então serei tratado como criança pelo resto da minha vida. Mesmo quando o humano Veice ficasse velho e grisalho, Excel provavelmente continuaria jovem e o tratando da mesma forma. O homem já podia enxergar esse provável futuro. Ainda assim, nosso novo rei deve ser aterrorizante, já que pode te enviar como uma garota de recados, disse ele. Sua Majestade realmente explora o seu povo, concordou ela. Sei que desde o início deixei claro que estou a seu serviço, mas, ainda assim, ele de repente me disse, pegue uma joia de transmissão de voz da joia e um receptor simples e arraste o seu traseiro para Altomura, sabia? Durante o ultimato de Soma, 2 dias antes, Excel não estava acompanhando do Ducado Walter, mas de Altomura. A transmissão só podia mostrar a paisagem ao seu redor, então, enquanto estivesse em uma sala fechada, ninguém seria capaz de dizer exatamente onde estava. Quando os espiões da Amidonia informaram que o ultimato havia sido emitido, deveriam ter presumido que Excel estava no Ducado Walter. Soma sugeriu que tirassem vantagem disso para secretamente colocá-la em Altomura. Sua missão era atrasar os exércitos do Principado. Previa-se que os exércitos do Principado primeiro ocupariam Altomura, a cidade central da região produtora de grãos, depois varreriam todos os inimigos da área circundante e consolidariam seu absoluto controle do território. Portanto, com o reino sem a liberdade para enviar reforços, a única maneira de evitar as perdas era resistir com tenacidade em Altomura e fazer isso de forma que evitasse as batalhas, tanto quanto possível. Em outras palavras, era um trabalho para a velha serpente astuta, Excel. Gaius nunca imaginaria que a Duquesa Excel está, dentre todos os lugares possíveis, aqui, disse Veste. Afinal, são 3 dias de viagem da cidade Lagoon até aqui, concordou ela. Mas estive aqui pelos últimos 5 dias. Honestamente, Sua Majestade e os outros estão fazendo esta pobre senhora trabalhar tanto. Por favor, não banque a velha só quando lhe for conveniente, reclamou Veste. Tudo bem que eu seja autodepreciativa, disse ela. Mas não vou tolerar que ninguém me diga isso. Só Vargas seria tão imprudente, era o que ele queria gritar, mas conteve as palavras dentro de seu peito. Podia até ter mais de 50 anos, mas ainda não queria morrer. A propósito, Duquesa Excel, disse, só ganhei tempo até o meio-dia. Isso é o suficiente? De acordo com o plano, não preciso ganhar um pouco mais de tempo? Tudo bem. Se quebrarem o cerco até o meio-dia, levará algum tempo para restabelecerem a posição. Mesmo se começarem um ataque com força total, isso com certeza só acontecerá quase de noite. Entendo, disse ele. Bem, então acho que meu trabalho aqui está feito. Sim. Muito bem, Veste. Por favor, relaxe e deixe o resto comigo. Excel revelou ao homem um sorriso maternal.
Vez tinha sido explorado por Soma, Akuria e Excel, mas só conseguia rir para si mesmo ao pensar no sorriso dela, o qual fazia que quisesse perdoar tudo. Desperte o seu potencial global com o curso Inglês com a Gringa. Você já se pegou sonhando com aventuras em terras distantes, explorando culturas fascinantes, ou construindo uma carreira internacional de sucesso? O inglês é a chave que pode abrir todas essas portas, e o nosso curso Inglês com a Gringa é o seu guia para alcançar seus sonhos mais ambiciosos. Imagine o poder de se comunicar em inglês com confiança. Você será capaz de viajar pelo mundo sem barreiras linguísticas, ter acesso a oportunidades de carreira globais, conectar-se com pessoas de diferentes origens e culturas, aprender com recursos internacionais, como livros, filmes e sites. Agora, pense em todo o potencial que você desbloquearia ao aprender inglês com a Gringa. Aqui está o que torna nosso curso especial. 1. Imersão total em inglês. Nossas aulas são ministradas por instrutores nativos, garantindo que você se exponha ao idioma de uma maneira autêntica desde o primeiro dia. 2. Aprendizado divertido e eficiente. Com a abordagem inovadora da Gringa, você aprenderá de maneira envolvente e se surpreenderá com o quão rápido progride. 3. Suporte personalizado. Nossos instrutores e equipe de suporte estão sempre disponíveis para ajudar a tirar suas dúvidas e oferecer orientação personalizada. 4. Flexibilidade total. Adaptamos nossos horários para se ajustar à sua agenda lotada, garantindo que você possa aprender inglês no seu próprio ritmo. 5. Resultados garantidos. Temos orgulho em ver nossos alunos conquistarem a fluência e alcançarem seus objetivos, e estamos confiantes de que você também terá sucesso. Aprender inglês com Gringa é mais do que uma simples aquisição de habilidades, é um investimento no seu futuro, na sua liberdade e na realização de seus sonhos. Afinal, o inglês é a linguagem dos sonhadores, dos visionários e dos que estão prontos para conquistar o mundo. Não espere mais para começar sua jornada rumo à fluência em inglês. Junte-se a nós no Cursos Gringa e descubra um universo de possibilidades que se abrem diante de você. Seu potencial global está a um clique de distância. Pronto para se tornar um cidadão do mundo? Comece hoje com Gringa. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para alcançar os seus sonhos. O mundo está esperando por você. E isso nos ajudará também a melhorar nosso equipamento.